Este já é o vídeo 4 da série de implantar ou não implantar marcos. Desta vez nós vamos trazer como que está agindo, como que estão agindo os profissionais diante ao fato de implantar ou não implantar marcos, se estão encontrando problemas, se não estão. E no próximo vídeo nós já vamos fechar a série já trazendo o resumo de tudo isso e também tendo uma conversa com o proprietário, porque o proprietário, ele às vezes ele não tem o marco implantado e às vezes tem, e ele mesmo não sabe a finalidade de implantar ou não implantar os marcos. Então, na próxima semana já será o último vídeo. Nesta é só coletâneas de ações, de atitudes, reclamações, tudo referente ao profissional. Boa tarde. Estou fazendo um gel aqui hoje com RTK. Nenhuma novidade até aí. Mas o pessoal pediu para que eu fizesse a entrega técnica dos marcos implantados. Gostei da ideia, inclusive com a presença dos vizinhos, sobre a preservação e corresponsabilidade sobre os mesmos, e o acompanhamento de alguém da empresa na locação e levantamento. Eu iniciei com esta conversa desse colega porque eu achei que muito boa. Acho que realmente esse marco tem que ser implantado com a presença dos vizinhos, com a presença do proprietário ou de alguém da confiança dele. E foi uma exigência do cliente dele e é um direito que o cliente tem de exigir a implantação do marco. Eu teria para trazer para vocês também, mas eu não consegui saber onde que eu guardei. É uma carta de anuência que foi recusada a assinatura, exigindo a implantação dos marcos. Só que eu não sei onde que eu guardei essa carta de anuência que me mandaram, essa impugnação, né, da anuência em função disso, mas fica aí registrado. E outra coisa, isso aqui já é outra conversa. Eu não uso ponto, eu só certifico com M. Algum problema? Aí, isso aqui foi um aluno meu que perguntou, ele questionou, ele falou assim que não usa ponto, ele só certifica com M, se teria algum problema. Eu enviei para ele um PDF que eu tenho aqui sobre implantar ou não implantar marcos, ele entendeu, então aí ele já sabe agora quando implantar, onde implantar os marcos e onde usar os pontos. Prezados companheiros de profissão, gostaria de pedir ajuda sobre o georreferenciamento. Encontrei uma certificação de um imóvel vizinho ao que peguei para medir. E esse imóvel está certificado somente com verso tipo P e nem nas mudanças confrontantes colocar os marcos. Qual a forma correta de resolver? Isso aqui é uma sequência, tá? De conversa, algumas assim eu deixei de lado, mas tudo isso aqui foi na mesma conversa, no mesmo questionamento. Então, alguém disse cancelamento. Por quê? Porque o único jeito de resolver é que ele tem isso. Porque se ele não concorda que um gel pode certificar todinho com ponto, e ele acha que em alguns locais deve ter marco, ele solicita o cancelamento, fica a cargo do analista decidir se concorda ou não, porque tem analista que vai cancelar e tem analista que vai dizer que não, que é bobagem. Então alguém disse assim, sem outra opção, não é mesmo? Quer dizer, não tem outra opção no seu cancelamento. E o autor do questionamento disse assim, o profissional que certificou sem colocar marco na mudança de confrontante tem que cancelar o dele? Se você não concordar, você solicita o cancelamento, você conversa com ele. Se ele não concordar e disser que não, vai ficar com tudo com ponto mesmo, aí você envia a bomba aí para o analista decide. Na mesma conversa, alguém respondeu assim, sem opção, quer dizer, sem opção de ser cancelamento. E com detalhe, como participei do comitê de certificação, ele colocou o Estado, por 14 anos ou mais, merece sanção punitiva por 6 meses no mínimo. Então, na opinião dele, deveria sim ser cancelado e a pessoa ainda ser punida com advertência por 6 meses, uma advertência, né? Nesse caso, seria suspensão, por 6 meses, porque na opinião dele seria uma irresponsabilidade fazer uma coisa dessa. E a resposta seguinte, já vi casos de enviar fiscalização no imóvel e funcionário do INCRA questionar a falta de marcos. Isso aí também eu já vi. Teve fiscalização e o funcionário do INCRA que foi fiscalizar questionou por que não tem marco implantado, por exemplo, porque o funcionário do INCRA que vai, ele tem que levar um RTK para localizar os marcos, os pontos, e fica mais difícil, fica mais caro e ele gasta mais tempo. E tem outra coisa, a norma é clara, proprietário e confrontante têm que estar em comum acordo.
E o colega respondeu, concordo. E o acordo escrito e devidamente homologado no cartório. Também concordo com isso. Esse aqui foi um aluno meu. Vejo muitos profissionais passando direto. Quero fazer o correto, não gosto de dor de cabeça. Para o caso de desmembramento, seguir assim também, né? Veria como linha ideal caso não tenha cerca ainda e na represa seria o limite LN1. Então, qual que é o caso dele? Ele tem uma represa e tem a cerca. Então, ele questionou isso, ó, professora, olha aqui, uma outra dúvida, em relação ao limite, exemplo, no caso, quando existe a represa que tapou a cerca, sou obrigado a colocar um marco antes e um depois para dizer que entre os dois marcos existe um limite LN1, exemplo, tem que colocar um marco antes do vértice 3 e um depois do vértice 6. Realmente, porque tem a cerca, mudou de tipo de confrontação, porque era cerca, passou para represa. Então, ele vai colocar um marco antes e um depois. Parabéns, meu aluno, querendo fazer a coisa certa. Um abraço para você. Isso aqui foi um questionamento que houve também, e eu disse que não era o que eu estava falando. Estou me referindo à terceira norma técnica, que deixou a critério do profissional e dos proprietários envolvidos em implantação de marcos, e isso tem sido mal interpretado por alguns profissionais. Por quê? Porque alguns, eu estava respondendo a um questionamento de um outro aluno meu, porque o profissional, ele acha que é só não implantar, mas não é só não implantar. Ele tem que ter autorização do cliente dele, do confrontante. E o meu aluno diz que sempre implanta em divisa de confrontantes, ou onde for necessário. Enviou até os marcos dele ali, bem bonitinho. Então, isso mesmo, na divisa e onde é necessário. Bom, a dúvida é o seguinte, estou fazendo um gel de uma propriedade, porém, feito o levantamento, foi constatado que o profissional da fazenda confrontante teria que ter implantado um vértice em um determinado local do alinhamento, e não foi implantado. Então, ele está fazendo o levantamento e tem um determinado local ali que ele acha que deveria ter sido implantado um vértice e não foi. Como procedeu nesse caso? Deve informar para o proprietário para ele fazer o cancelamento do gel dele, ou deve informar para o proprietário da fazenda para mim solicitar o cancelamento do gel vizinho? Qual o melhor caminho? Esse imóvel que estou fazendo o gel é um assentamento, ou seja, devo também passar essas informações para o INCRA para eles mesmos solicitarem o cancelamento do imóvel vizinho? Vamos responder de trás para frente. Para o INCRA não, porque ele não vai pedir o cancelamento. Não é? Ah, não, espera aí. O gel que ele está fazendo é um assentamento. Não, se ele está fazendo, quem vai pedir o cancelamento é ele, não é o INCRA. Então, é você que está responsável pelo assentamento. Agora, se ele não concorda, solicita o cancelamento. Conversa com o colega, conversa com o vizinho. Se de tudo você acha que deve e ele não concordar, passa a batata aí para o INCRA. Ele decide. Eu solicitei ao colega que mudasse o marco do brejo para P. Então, tinha um brejo, nesse brejo tinha um marco, me parece até que eu trouxe em outra aula isso aqui, não me recordo se nos vídeos anteriores eu trouxe isso. Tinha o brejo, ele queria implantar o verso ali dentro do brejo, sendo que a própria norma fala que poderia, inclusive, ser um virtual. Parece que ele está pensando em ir lá implantar o marco mesmo, porque ele pôs que era marco, não era, e ele falou, ó, como que faz? Isso aí não é marco. Então ele falou, não, eu vou lá implantar o marco. Mas no meu entendimento não vai ficar bom. Será que eu estou enganado e ele tem razão? Se for o caso, será que eu posso pedir o cancelamento alegando isso? Tenho comprovante de endereço do vizinho, mas imagino que ele não vai querer assinar nenhum requerimento. Olha aqui, dentro de um brejo, a norma fala até que pode ser um virtual. Quanto mais implantar um marco que sabe que não vai parar. Então, tudo bem. Se você queria colocar um P, você está certo. Agora, se o colega quer implantar o marco, você pode sim, passa a bomba para o analista, fala com ele que o marco não vai ficar lá estável. O analista decide. Margarete, a norma não permite informar no CIGEF e não implantar, correto? A norma permite um vértice, P, certo? Isso. Se não implantar, tem que ser P. Não tem como você não implantar e falar que é M. Então, o CIGEF, ele aceita qualquer coisa que você colocar. Mas, do momento que você não implantar, você não pode falar que é M. Tem muita gente que fala que é M.
Mesmo quando percebo que o técnico não implantou o marco e certificou, eu implanto e faço a leitura. Então, é o seguinte, o colega informou lá que é um vértice M, número tal. Só que ele não implantou. Já aconteceu isso, inclusive, com a gente, com a minha filha, quando ela fazia gel. Não tinha implantado, o colega não implantou e colocou o P. Você liga para ele e fala, colega, manda a sua chapinha que eu implanto. Porque se ele não implantou quando ele estava fazendo o serviço, agora que o serviço acabou, que ele não vai lá implantar mesmo, sem chance. Mas você pede para ele mandar as plaquinhas que você implanta. Agora, se de tudo ele não concordar, do momento que ele usou como M e não implantou, aí infelizmente é cancelamento, sem chance do analista recusar. Eu não implanto. Se ele não colocou e cadastrou como se tivesse colocado, está errado. Então, ele falou que ele não implanta. Ele não vai implantar. Mas se colocou e cadastrou como se tivesse, ele vai pedir o cancelamento. 2 metros de onde colocar o marco. A existência de cerca e marcos antigos. Então, olha aqui, ó. Tinha cerca, tinha marco antigo e ele implantou uma 2 metros de distância. Parabéns. Fui fazer um gel de uma área. O profissional que fez o gel do imóvel vizinho não implantou o marco e nem rastreou a divisa de meu cliente. Exatamente por isso, por achar que o imóvel que deu origem ao imóvel de meu vizinho era único. Vai ter que pagar o registro do gel para o cliente dele. Olha que situação aqui é difícil. Ele fez o gel de uma área, né? E ele não implantou o marco e nem rastreou a divisa do vizinho dele. Mas se ele não rastreou, está completamente errado. Ele não tem implantado o marco, a opção dele, vá lá, né? O outro concorda ou não. Mas não rastrear aí já é grave, né? Então, ele está pedindo cancelamento para o CGF. Gostaria, inclusive, de que esse colega retornasse, porque tem muitos aqui que se identificam e conversam comigo, explica. Então, se vocês puder falar com a gente aí, me falar o que deu, se o INCRA cancelou, se não cancelou, se o colega assumiu o prejuízo do cliente, você entra, tá? Sempre, pessoal, quando eu ponho, eu preservo, mas muitos entram em contato comigo, justificam, falam por que aconteceu, ou pede orientação, o que deve fazer. Se ele certificou com um ponto e você reconhece que o ponto está condizente com o seu, coloca o ponto dele. Mas se você quer usar os seus marcos, pode também. É só explicar para o CGF. Gente, não é só explicar para o CGF, não. É solicitar o cancelamento. O CGF não está pedindo explicação. Então, assim, você pode usar os seus marcos. Para você usar os seus marcos, você tem que pedir o cancelamento. Tá? Então, você vai explicar para o CGF por que você está usando o marco. Essa frase dele não é só explicar, é explicar e solicitar o cancelamento, né? Mas que tem que explicar, é claro que tem. Eu também estou com uma situação parecida em que o confrontante possui um gel segundo a norma e não me passa os arquivos, sendo que nossa divisa é uma vereda. Como vou fazer para saber o nome dos pontos? Olha, que sacanagem, né, colega? Por que não passa os pontos? Qual o problema que há nisso? Então, você tem 4 opções. A primeira já foi conversar com o colega e ele não se dispôs a isso. A segunda é ver se já está averbado. Se estiver averbado, você, através da certidão, você tenta localizar a numeração dos vértices. A terceira é solicitar o CD para o INCRA, porque se é a segunda norma, o INCRA tem o CD. Você solicita. Aqui em Goiás, eles têm boa vontade para enviar para a gente. Aí nos outros estados eu não sei. E a quarta é solicitar o cancelamento. Na norma diz que deve colocar marcos em todas as divisas de matrículas confrontantes com o imóvel. Existem os maus técnicos que fazem o serviço errado, sem colocação de marcos, o que pode resultar em punição. Pode ser cano com plaquete, mas marco de cimento, alumínio, mas tem que ter o marco implantado. Outra, isso aqui são vários, certo, gente? Isso aqui não é sequência, não. Essa sequência foi só aquele primeiro. Só ler a norma e as imagens que nela consta. Questão de interpretação. Se não fosse para identificar, para que norma, então? Isso são exigências do INCRA, que alguns técnicos não cumprem, pois o site do CGF tudo aceita. Cabe aos bons técnicos fazer o trabalho corretamente. Foi bem colocado o que ele disse, porque é o seguinte... ler a norma, na norma tem as imagens dos marcos, tem várias imagens lá. E
O que ele fez um questionamento bom aqui. Se não fosse para identificar, para que existe norma, então? Se não é para identificar, para ter alguma identificação. Gostei até desse ponto de vista dele. Concordo plenamente com a sua opinião. Foi alguém concordando com o que ele disse. Na norma diz que não precisa onde tem cerca ou outro delimitador físico. Portanto, acho desnecessário de colocar a mesma, pois isso inviabilizaria de fazer o gel para propriedades menores, onde os proprietários não têm dinheiro para bancar. Essa é a minha opinião. Marcos apenas se o cliente fizer questão, pois encarece bem mais o serviço. Eu não acho que encarece tanto assim, não. Tanto assim, esse ponto do cliente não poder pagar os marcos, se o local é pequeno e o cliente não tem dinheiro, quem sabe, né? Compensa até você os marcos e não pagar para ter um bom cliente. Não adianta nada por marca ou método da cerca, ponto P é muito mais preciso. O que define a posse do imóvel é a cerca e não um marco fajuto. Realmente, se for para colocar um marco a 1 metro da cerca, então é melhor deixar só a cerca e ler como ponto P, porque um marco a 1 metro da cerca não está adiantando nada. Exatamente. Já vi divisa com cerca e colocar o marco a 20 ou 30 centímetros da cerca. Imagina isso numa grande distância, a diferença que vai dar na área. Nesse caso, ou coloco o marco bem no alinhamento, ou então é mais preciso usar ponto P no palanque. Concordo também. Se for para deixar tão distante, esse aqui... Boa noite, pessoal. Uma dúvida. Posso referenciar um imóvel inteiro com vértice tipo P? Caso ele esteja com todo o limite consolidado, cercas em bom estado, mesmo nas mudanças de confrontações, pelo que está escrito na terceira norma, é facultativo o uso de marcos tipo M, em limites consolidados, e também não fala mais nada sobre a questão das mudanças de confrontações. Apenas que o ponto deve ser levantado para indicar o novo confrontante, mas não que deve ser tipo M. Nesse caso, será obrigatória a implantação do marco de concreto e plaqueta apenas na base? Alguém perguntou, mas por que você faria isso? Para agilizar o levantamento? Ele pôs agilizar entre aspas, né? Porque agiliza, mas esses marcos podem ser implantados, inclusive, pelo peão da fazenda, um dia antes do levantamento, né? De todo jeito vai ter que reconhecer o imóvel, então já fala onde vai implantar o marco. Isso, pessoal, concordo em gênero, número e grau com o que a professora Margarete falou. Isso que porque eu falei lá um comentário, né? Só precisava de mais argumentos para convencer o outro técnico que está começando a trabalhar com gel da necessidade e importância da materialização dos marcos tipo M. Como já tenho mais tempo trabalhando, eu estou acostumado a utilizar os marcos de concreto e as plaquetas dos vértices que julgo necessários. Divisa de confrontante, início e fim de córregos, estradas e também inquinas, como o próprio Antônio Cláudio colocou. Muito obrigado a todos pela discussão. Eu vou explicar para vocês, isso aqui é uma sequência também. O colega fez esse questionamento, se pode fazer um verso tipo P. Aí o colega falou, mas por que você faria isso? Para agilizar o levantamento? E como ele me perguntou minha opinião, eu dei, ele concordou, então ele respondeu no final, e eu até pus um dedão e concordando com ele. Não pretendo fazer isso. Estou justamente querendo justificar o contrário em uma discussão que estou tendo com outro técnico. A norma não é mais tão clara quanto a isso. Então, fiquei sem argumentos para contrapor a forma como ele quer fazer o gel. Simplesmente acha que dará muito trabalho levar os marcos para colocar no campo, pois é uma área de sertão, chão muito duro, pedregoso e rochoso, e alguns locais com dificuldade de acesso. Mas para me justificar, precisaria de algo realmente esclarecedor e embasado para conseguir modificar essa ideia. Li e reli várias vezes a norma aqui e a conclusão que tenho é que não preciso de pontos tipo M numa propriedade com limite bem consolidado, cerca com mourões de madeira tratada. Será isso mesmo ou estou interpretando erroneamente? Eu acho que ele está certo em esclarecer o colega dele de um fato, porque realmente certificar o imóvel todinho com ponto P, mesmo que a norma exija, que existe não, mesmo que a norma faculte isso ao proprietário,
profissional com a anuência do proprietário e do confrontante, mas você tem que ter um bom senso. Do momento que você pega um serviço, se você não tem condição nem de implantar um marco, alegando que isso vai ficar caro, que é inviável, é porque você está dando o gel de graça, você não está cobrando o que deve ser cobrado. Então, acho que isso não é justificativa. E parabéns, colega, porque está esclarecendo o outro aí e levando esse assunto à discussão, buscando argumentos, porque realmente certificar tudo tipo P é meio estranho, né? Fulano e demais amigos. Vértice tipo M, como já bem explicaram, é o vértice materializado. Obrigatoriamente deverá ser implantado nas mudanças de confrontação. Vocês já viram que todo gira em torno da mudança de confrontação. É esse ponto que mais pega na implantação de marco, é isso. Obrigatoriamente, segundo a terceira norma, infelizmente, disseram que não é necessário implantar em limites já consolidados. Porém, o que alguns colegas esquecem é de ler o restante do item que diz que deverá ter a concordância dos interessados. Entre eles, eu incluo o confrontante, que também é o interessado, pois assinará a anuência. Eu sou, aliás, aqui em nosso escritório implantamos os vértices em todos os locais que devem ser implantados. O que posso dizer é que tenho visto que na prática a coisa muda. Um dia desse, o INCA solicitou fotos de todos os marcos implantados no perímetro do imóvel e deu 10 dias de prazo para que implantasse e enviasse as fotos caso não tivesse sido implantado. E aí? Esse caso desses 10 dias e dessas fotos, eu mesmo tenho trazido esse caso em muitos cursos, em muitos webinars, e muitos profissionais na época viram isso aí também, que o analista solicitou a foto dos marcos e deu 10 dias para ele implantar. Bom dia, encontrei alguns marcos de confrontante, porém ainda não foi certificado. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Ele encontrou, porém não foi certificado. Ele entrou em contato com o técnico para ele me passar os dados dele e certificar usando o marco dele. Mas ele fica enrolando, 2 semanas já. Estou tentando ser camarada, mas se ele enrolar demais, como posso proceder? Coloco minha plaqueta em cima. Eu esqueci de continuar a conversa, mas uma das opções que ele deu foi essa, colocar a plaqueta em cima do marco. Então, a resposta foi essa. Boa tarde, pessoal. Acho que vale a pena o contato com o profissional e tenta conversar para usar o marco dele, mas não deixe de fazer o seu rastreamento desses marcos. Se você colocar um marco seu ao lado do dele, vai ficar uma confusão para o próximo profissional que irá mapear essa divisa e para os futuros proprietários. Não só vai ficar uma confusão, como está 100% errado implantar um marco ao lado do outro. Acho que é positivo para a nossa prática profissional pensar nos outros. Eu passei recentemente por uma situação semelhante, mas fui muito bem recebido pelo outro profissional que me passou suas coordenadas em SAD 69, que eu converti para siglas e comparei com o meu levantamento. Como a diferença é menor que 20 centímetros, vou utilizar os marcos dele. Viva a convivência pacífica. Bons trabalhos a todos. Deixei ali um emoji, né, de parabéns para ele, porque realmente o colega tem que ser camarada com o outro, não tem por que negar, não tem por que prender o serviço, não tem por que não informar. Para de sacanagem, gente. O que é isso? O que é que custa passar as coordenadas? O que custa passar a numeração de vértices? Você quer o quê? Que o outro pede cancelamento? A única coisa que eu não concordo aqui foi o seguinte: se o marco está implantado, você vai usar. O marco é protegido por lei, ele implantou, se ele pode até ter muitos que implantam e nem voltam para fazer o serviço mais. Esses que não vão fazer o serviço, ele deveria arrancar o marco, já que deu calote no proprietário. Então, que tem a habilidade de pelo menos ir lá e arrancar os marcos, e não deixar lá dando problema para o colega que vai fazer. Mas você, mesmo que ele implantou, que ele não tenha certificado, você solicita as coordenadas dele para comparar se estão certas. Mas você, até esse momento, você não pode usar as dele, mesmo que sejam corretas. Por quê? Porque se você for ler na primeira norma, o que vale para o INCRA, as coordenadas que estão certificadas, que estão no banco de dados. Do momento que você usa as que não estão certificadas, você vai usar o número do marco dele, mas não as coordenadas, porque do momento que ela não está certificada, ela não está no banco de dados do INCRA. Então, vai valer a sua que vai entrar primeiro. Ele que vai ter que depois usar as suas. Vai ter que mudar o projeto dele, se já estiver com tudo pronto, aguardando alguma assinatura. Por quê? Porque senão, imagina a situação, amanhã o INCRA solicita seu levantamento e ele vai processar para corrigir.
Então, ele vai ver que seus pontos estão diferentes dos outros. Vocês viram que eu trouxe aqui, né, quando eu falei sobre a parte do CIGEF, quem não assistiu esse vídeo, assista, que tem analista que confere até as altitudes estão corretas no levantamento. Então, tem analista que percebe ali que a altitude que está o sigma também, que está na planilha, não é o mesmo que está no processamento. E tem analista não, que não está nem aí, deixa passar, batido e tudo, mas tem analista que não, que realmente leva o serviço dele a sério. E olha tudo certinho. Então, outras vezes só vai cancelar, vai te pedir, mas se ele te pedir e você não e você tiver com as coordenadas diferentes do que você enviou, vai dar problema para você, com certeza. Então, use a numeração, mas não as coordenadas que não estão certificadas. Bom dia, Margarete e colegas. Tem um marco do tipo M materializado, que fica no canto de uma propriedade, no meio de mata fechada e ao lado de um córrego que é a divisa. Tem as seguintes características: precisão horizontal, 56 centímetros. Fora da precisão. Então já está cortado. Precisão vertical, 40 centímetros. Correto, ótimo. PEDOP, 35. Tipo solução fixo. Esse marco poderia ser aproveitado? Não, de jeito nenhum. Precisão, 56 centímetros. PEDOP, 35. Marco totalmente inviável de ser utilizado. PEDOP no máximo 6, precisão no máximo 50 centímetros. E se foi respondido, a dúvida foi sanada e tudo. Boa tarde, estou em dúvida, estou fazendo um gel de imóvel onde um confrontante já tem gel na edição anterior. E o confrontante fez no CIGEF, colocou no marco deste último CIGEF, tem um marco do anterior, mas ele nomeou com siglas novas. Qual devo colocar? Se utilizar do CIGEF, está errado, dá problema. Olha aqui. O CIGEF que usou, que fez lá, que foi lá, que sabia que tinha marco, e mesmo que não tivesse, que já tinha sido certificado, ele tinha que obedecer o que está na primeira norma. Se ele modificou, ele está errado. Então, você não pode compactuar com o que está errado. Você tem que compactuar com o primeiro que está certo. Então, você tem que pedir, já deve ter feito isso, né? Claro, solicitado o cancelamento, explicando para o analista que esse que fez o gel não obedeceu a numeração anterior. Não é pelo fato de ser numeração anterior, que não tem na base de dados CGF numeração, que não é para ser seguida. Porque você pensa como fica o cartório. Como que o cartório vai agir? Se amanhã tem um desmembramento nesse do CGF, o cartório já tem uma escritura lá, uma certidão com a numeração anterior. E também a coisa tem que ser feita certa, né? Boa tarde. Estou com a situação que é a seguinte: fiz um levantamento e existe um confrontante certificado pelo CIGEF. Os pontos em comum estão batendo, porém será necessário inserir um verso no perímetro dele, pois onde a área do meu cliente acaba, não foi colocado o marco dividindo as propriedades. Entrei em contato com o responsável técnico e ele me diz para inserir um vértice e mover 10 centímetros para o lado para não dar sobreposição. Gambiarra. Outra coisa, no memorial baixado no CIGEF, a confrontação onde teria que ser meu cliente está outro proprietário vizinho. Como proceder? Pedir o cancelamento do gel dele? Quanto à confrontação que teria que ser seu cliente e estar com outro proprietário, não tem problema. Só solicitar a retificação e, se for o mesmo que fez o gel solicitar, é modificado na hora. Se foi você, como não foi você, se você solicitar essa mudança de proprietário, vai para análise. Quanto ao afastamento, eu não vou comentar, tá? Eu vou passar batido nisso aí, afastar 10 centímetros, não merece nem comentário. Amigos, boa noite. Peguei uma área para te referenciar, onde todas as propriedades vizinhas confrontantes já estão certificadas junto ao INCRA. Nesses casos, a norma recomenda realizar o levantamento da propriedade em loco. E isso, caso de concordância, o credenciado adotará as mesmas informações posicionais com o imóvel vizinho e assumirá a responsabilidade pelas mesmas de forma solidária com o outro credenciado. Minha dúvida é, se o procedimento correto for esse, eu então irei certificar um imóvel que não terá nenhum marco com as minhas iniciais? Sim. E já está chegando essa época que como já tem muito gel certificado, muito imóvel certificado, então nós vamos encontrar várias situações em que não será necessário implantar nenhum vértice, nem inserir ponto. Por quê? Porque estão todos certificados, porém é necessário fazer o levantamento de todos para conferir.
Este aqui disse assim: parabéns, vejo cada dia menos profissionais usarem marcos, porque ele é totalmente a favor de não implantar. Então alguém respondeu: realmente, fulano, mas parabéns por não implantar. Mas quando não encontram o marco implantado, eles reclamam do colega que não implantou. Por quê? Porque eles têm dificuldade de localizar, porque às vezes ele não tem um RTK. Muitos colegas não sabem regras básicas da profissão, incluindo o peso da pá, o que faz que o mercado cada vez mais esteja prostituído. Eu, se é que é para fazer coisa mal feita, nem sai de casa. Bom dia, amigos. Isso aí foi uma sequência, tá? Fica aí para vocês pensarem. Então, agora eu vou resumir sobre o que eu encontrei de vantagem de não implantar e vantagem de implantar. No final, eu vou deixar uma reticências para vocês completarem. Quem acha que a vantagem é não implantar, complete para mim. E quem acha que a vantagem é implantar, complete também. Para a gente preencher essa página aqui, porque depois dessa folha aqui eu vou isolar e vou publicar nas redes sociais as vantagens de não implantar e as vantagens de implantar, tá? Então, espero que vocês completem. Vantagem de não implantar: o serviço fica um pouco mais barato, não é necessário carregar os marcos, o trabalho de campo fica pronto mais rápido e usando o RTK checa os pontos rapidinho. Então, vocês completem agora a sequência, porque isso aqui foi o que eu peguei de vantagens. E as vantagens de implantar: a facilidade para localizar os serviços, os vértices certificados, materialização do limite da divisa dos confrontantes, maior segurança para o confrontante assinar a carta de anuência, não é necessário explicar para o proprietário confrontante por que não irá implantar, isso considerando que vai seguir a norma de solicitar autorização, a ciência, né, do proprietário do confrontante para não implantar. E sua marca fica registrada. Por quê? Porque se o seu marco está ali, se o vizinho for indicar alguém fazer um gel, vai lá na sua plaquinha ler seu nome, seu telefone, sua sigla, alguma coisa que vai levar o outro proprietário até você. Então, de alguma maneira, se o seu serviço for bom, sua marca fica ali registrada. Eu vou terminar, se vocês vejam que eu sempre preservo nomes e algumas situações também, mas esse aqui eu não falei com ele, não solicitei autorização, mas eu vou usar o nome dele aqui, tá? Porque eu quero terminar isso aqui com... Eu achei muito bonita a publicação dele, tá? Então, Leonardo, me desculpa em ter usado seu nome, tá? Mas foi por uma boa causa. Dia de lida no georreferenciamento raiz, com implantação de marcos nos versos delimitadores do perímetro do imóvel. Serviço executado padrão RS Engenharia de Referenciamento e Topografia. É bom, né, ter orgulho de usar o serviço como padrão da sua empresa. Se você tiver gostado do conteúdo do vídeo, divulgue para os seus colegas e clientes, principalmente para os clientes, tá? Porque no último, eu gostaria sim que vocês divulgassem para os clientes. Siga-nos nas redes sociais, complete as reticências para a gente publicar as vantagens e desvantagens, defenda seu ponto de vista. Se você é a favor de implantar, defenda seu ponto de vista, mande aí para mim os motivos que você implanta. Se você é a favor de não implantar, também defenda seu ponto de vista. Vamos publicar os dois aí no Facebook, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, que será o último.